E aí, pessoas, tudo bom com vocês? A gente vai começar agora mais uma videoaula, né? Dessa vez a gente vai ter o assunto do present perfect, que é o nosso presente perfeito, traduzindo, né? E ele também, pessoal, vai usar um pouco do passado, né? Nas suas explicações e nas suas frases. A diferença do passado simples para o presente perfeito vai ser os nossos auxiliares e como é que a gente vai montar a frase, tá? No caso do passado simples, a gente tinha o auxiliar did, lembram? No caso do presente perfeito, a gente vai ter o have e o has, que vão ser usados de acordo com a pessoa, né, o sujeito que o verbo está usando. Certo, pessoas? Então, pessoas, no caso, como eu falei, né, o have e o has, eles vão ser utilizados dependendo da pessoa na frase, né? Então, a gente tem aí o has. O has, ele vai ser utilizado para a terceira pessoa do singular, que no caso é o he, she e it na frase, que é o ele, ela, ou então ele ou ela para coisas e animais, ok? Já o have a gente vai utilizar para os outros, né? No caso, o I, o we, you e they. Ok, pessoal? Então, sempre que aparecer essas pessoas, né? Esses pronomes na frase, a gente vai observar e ver qual dos dois a gente vai utilizar, né? O have ou has. Galera, então, o nosso present perfect, ele vai indicar passado, né? Só que é aquela situação de quando é uma coisa que aconteceu no passado e ainda continua até hoje, ou então uma coisa que aconteceu no passado, em um tempo determinado, que não diz bem onde é, quando foi que aconteceu, enfim, a gente só sabe que aconteceu no passado. Tá? Então, por isso que ele usa o have e o has. É como se tivesse a palavra tem, ter, né? No meio da frase. Como assim, Juliana? Gente, quando eu digo a frase Paulo tem morado em Juazeiro desde que era criança. É uma frase que está no passado, né? E que aconteceu no passado e que acontece até hoje. O Paulo tem morado, então quer dizer que ele ainda está aqui em Juazeiro, né? Do passado ao presente. Ok, pessoal? Então, pessoal, como é que a gente vai formar essa frase, né? A gente vai continuar usando os verbos no passado, professor, assim como a gente utilizava no passado simples? Gente, infelizmente a gente vai continuar usando os verbos no passado, né? Então a gente vai utilizar aquele negócio do verbo regular, enfim, né? O que vai mudar mesmo, como eu disse para vocês, é o auxiliar, que no caso, ao invés do did, que a gente usava no passado, a gente vai utilizar o have ou has, ok? Então, como é que a gente vai formar a frase? Bom, primeiro, normalmente a gente vai ter o sujeito da frase, depois a gente vai ter o auxiliar, que é o have ou has, depois o verbo, que vai estar no particípio, né? Vai estar no passado, e aí o complementozinho da frase. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá para a nossa frasezinha, né, pessoal? We have studied together for years, ok? Nós temos estudado juntos por anos, ok, pessoal? Então, vocês estão vendo aí que essa frase está no passado, né? E a gente tem aí o have, que é o tem, no caso, e temos o passado, o verbo no passado também, que é o verbo estudar, né? Studied, ok, pessoal? Então, como é que essa frase foi formada? Primeiro eu tenho o sujeito, que é o we, que é nós. Depois eu tenho o have, que é o auxiliar, né? Do present perfect. Depois, o verbo no particípio passado, studied, e o complemento. Alright, pessoal? Bom, pessoal, aquela frase que vocês viram, né, nesse último exemplo, ela tá na forma afirmativa, né? Agora a gente vai ver aí as outras formas que também a gente vai utilizar o presente perfeito. Pessoal, assim como nas outras colocações de verbos, né?
no inglês, a gente vai mudar quem? A gente vai mudar o auxiliar, assim como vocês já viram aí no presente simples, no passado simples, né? Então, quem é o nosso auxiliar no caso do presente perfeito? É o have e o has. Então, a gente vai mexer com eles, a gente não vai mexer mais em nada na frase. Tá certo? Então, no caso das interrogativas, o auxiliar vem sempre no começo da frase. No caso das negativas, a gente sempre coloca o not depois do auxiliar. Então, é sempre essa regrinha geral. Então, vamos lá, né? Recomeçando com uma frase na afirmativa bem facinho. Maria has started a new job, né, pessoal? Maria começou um novo trabalho, ou então Maria tem começado um novo trabalho, para quem gosta de traduzir ao pé da letra, né? As duas formas ficam no passado, então, gente, a gente tem aí a forma na afirmativa. E como é que ela vai ser utilizada? Daquela forma que eu falei para vocês. Primeiro o sujeito, Maria, depois o auxiliar, has, né? Depois a gente tem o verbo no passado, started, depois um complemento, que no caso é a new job. Então, pessoal, no caso da interrogativa, que é perguntando, não vai mudar muita coisa, gente. Aliás, não vai mudar quase nada da afirmativa. A gente só vai mudar de lugar o auxiliar, né? Então, a gente vai pegar o has, que tá ali depois do sujeito, e vai colocar ele no começo da frase, né? Has Maria started a new job? Maria tem começado um novo trabalho, Maria começou um novo trabalho, né? Então, não é difícil de vocês fazerem. É só vocês pegarem o auxiliar e colocarem no começo da frase, ok? Negativa, pessoal. Qual é a negação mais conhecida do inglês, gente? Not, né? Então, essa negativa, pessoal, também é muito fácil. Então, a gente vai ter aí a frase na afirmativa. O que é que a gente vai fazer para tornar ela na negativa? É só colocar o not depois do auxiliar. Sempre, sempre, sempre. Não depende do auxiliar que for, seja quem for, seja presente, passado, futuro. A gente sempre coloca a negativa depois do auxiliar, pessoal. Sempre coloca o not depois do auxiliar. Então, como é que fica, né? Maria has not started a new job. Olha aí, né? Então, Maria não começou um novo trabalho, Maria não tem começado um novo trabalho, enfim, bem facinho, né? Só o me. E é isso aí, galerinha, né? Esse foi o nosso Present Perfect, né? Ou pelo menos um resumão desse Present Perfect, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse assunto. Não se assustem, né? Não é tão complicado. Ele também vai remeter ao passado, né? Assim como o passado simples, só que aí a gente vai utilizar outro auxiliar, que no caso é o have e o has. Ok? Então, vocês só tem que observar o sujeito e ver quem é que vai se encaixar ali na frase, gente. Qualquer coisinha, estarei lá disponível no Classroom e também no WhatsApp, viu, pessoal? E não esqueçam, viu? Toda semana tem atividadezinha ou trabalho para vocês resolverem e qualquer coisinha é só chamar, viu? Beijão!